A Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, meus ouvintes queridos. Bom dia, Evaldo, meu amor. Bom dia. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, querido, Cris. Bom dia, Luiz. Bom dia, Evaldo. Parabéns pela sua palestra. Que foi Parabéns. Sucesso, gente, colocaram até um telão lá de fora, lá pra cá. Não coube, né? Parabéns, Evaldo. Olha, gente, vocês precisam conhecer as palestras do Evaldo. É realmente motivadora. Levanta você sai rindo que dói a boca, né? Então... É verdade. Legal, gente. Ó, muita luz no coração de você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Levanta a tua cabeça, acorda dessa vida. Acorda, sai dessas ilusões negativas, viu? Acredita, sim, na atitude positiva mental. Se você acorda já triste, você não consegue ter um dia bom. Lembre-se das vibrações que semelhante atrai semelhante. Então, por mais que às vezes você fale, puxa, mas eu estou num dia ótimo, estou me sentindo tão bem, tão alegre, e eu atraio cada coisa horrorosa. Na verdade, você tem dentro de si coisas mal resolvidas. E que você pode não estar pensando naquilo, mas está emanando do inconsciente. E é claro, você vai atrair situações até que você veja o que é que tem que mudar dentro de você. No meu livro A Lei da Afinidade, você tem lá indicações, formas até engraçadas e sérias de como fazer a reforma interna. Com certeza. Maravilhoso. Ah, Evaldo, obrigada. Eu conto até do incêndio que teve no meu apartamento. A história do gato. A história do gato, né? Então, quer dizer, aquilo lá foi real. Eu contei do jeito que foi, que hoje virou... Né? Fumacinha. É o gato que sobrou do incêndio, é fumacinha. Então, mostra coisas como agir perante as aparentes desgraças na vida. Será que o que aconteceu com você foi uma desgraça ou foi uma quitação de dívidas, né? E de repente também uma aprendizagem fantástica. Olha, gente, se vocês fossem nas palestras de todos os comunicadores da rádio, vocês saberiam muito mais sobre o passado deles. Porque todos nós, durante as palestras, nós, claro, nos usamos. A gente acaba se expondo para contar os nossos problemas passados, como foi que superamos. Como referência, Como né? referência, o próprio Luke está aqui, sabe? Então, tudo que nós falamos aqui tem a ver com coisas que nós superamos em nós. Então não é uma teoria, não é uma coisa bacaninha que a gente está falando para vocês, porque a gente leu em algum lugar, porque estudou. Eu acredito sim que existem alguns comunicadores que são extremamente cultos, muito teóricos, e que talvez Deus, sei lá, ou pelo karma dele não tenha passado por tantas dificuldades na vida. Ele é apenas uma pessoa extremamente inteligente que está querendo ajudar você. Mas a maioria dos comunicadores, eu mesma, o Evaldo, somos pessoas que tivemos dificuldades horríveis, desde a infância, sofrimentos, doenças, perdas, e que isso tudo foi clareando a nossa cabeça. Foi trazendo uma luz maior e não nos tornando rebeldes. Ao contrário, que muita gente, quando começa a ter perdas homéricas na vida, ao invés de entender que foi um tratamento divino isso, que foi uma lapidação da alma, fica inseguro pela vida, sempre acredita no pior e se transforma em diabético. E parece que tem um e-mail agora aqui, né, Lu? Interessante, Cris. Tem a Fernanda Gomes de São Paulo. As filhas de uma amiga dela fizeram os exames esses dias e deu pré-diabetes. As crianças uma tem 9 e uma tem 10 anos. E ela diz também que essa amiga dela, a relação dessa amiga com o ex-marido é muito conturbada. Pois é. Não são pequenos problemas ou algumas dificuldades de relacionamentos que vai gerar uma toxina orgânica, o pâncreas vai acabar não fabricando a insulina. Não é bem assim. O que acontece é que
todas as pessoas, sem exceção, né, que tiveram, desde criança, que amadurecer antes da idade, do tempo, por muitos problemas de família, que teve que assumir uma maturidade antes da hora, e teve desgraças, perdas, tragédias, traições, isso foi traumatizando. Cada coisa que você tem na vida, isso é uma dica que eu vou dar para todo mundo. Se você foi assaltado, por exemplo, né? Imediatamente, você saiu do assalto, graças a Deus, voltou para casa, não lamurie as coisas que o ladrão levou. Faça o seguinte, vá para um psicólogo na semana seguinte para ajudar a eliminar uma âncora negativa que ficou no teu inconsciente. Porque você não percebe. Um assalto aqui, uma traição ali, uma perda de emprego aqui, um filho que fica doente ali, vai somando nos seus neurônios, vai somando no teu inconsciente, até você se tornar uma pessoa negativa e que perde o contato com Deus, porque perde a fé. Então, cada coisinha que a gente passa na vida, imediatamente tem que fazer uma limpeza da alma, ou pela prática da meditação, pela yoga, por florais, por terapias, na religião que você frequenta. Por quê? Porque isso vai somar. São traumas que vão se somando. Porque uma pessoa, ela acaba tendo que tomar remédio para dormir. Pessoas que tomam remédios sempre para dormir, essas são aquelas que acumularam, que elas não perceberam que a cabeça se tornou um saco de porcaria. Né? Então elas não limparam. Vá para a terapia, tente desfazer os nós que foram feitos. Agora, para você ser diabético, calma que eu vou explicar a diabetes em crianças, né? Para você se tornar diabético, é necessário que você, sempre que estiver quietinho, eu vou dar uma receita. Quem quer ser diabético, levanta a mão. É assim. Para você ser diabético, cada vez que você estiver quietinho no seu canto, em silêncio, pense bastante besteira, lembre bastante do passado. Fique com bastante raiva de você, né? Ou dó de si. Pronto, você já está começando a destruir o seu pâncreas aos poucos. O pâncreas, ele fabrica insulina. E a insulina, quando cai na corrente sanguínea, é para eliminar o excesso de açúcar que está no sangue. Por que então que, pela linguagem do corpo, o pâncreas acaba não fabricando os hormônios, né? A insulina. Para que você perceba que você está amargo. O sangue representa a alegria de viver, a vida, a esperança, pela linguagem do corpo. Quando cai muito açúcar no sangue, a natureza está querendo dizer para você, se adoce, sorria mais, faça novos planos como uma criança, se alegre, solte o passado, não comente mais sobre o passado, não fale, não pense sobre o que passou, né? Mas a pessoa não sabe, ela não tem manual de instrução. Então, uma criança de 0 a 7 anos e meio, todas as crianças de 0 a 7 anos e meio, ela capta todas as vibrações da mãe, ela capta todo o emocional secreto da mãe. Então, se uma criança de até 7 anos e meio ou nasce ou se transforma, né, em diabético, é porque a mamãe, ela tem pensamentos e sentimentos de diabéticos, mesmo que ela não seja. Ou seja, quais são os comportamentos de um diabético? Ele tem necessidade de controlar tudo. É muito controlador. Toda pessoa controladora é aquela que perdeu demais na vida. Então ela acaba tendo que controlar inconscientemente por medo de perder. Inconscientemente ela está tendo atitudes que ela mesma não gostaria de ter. Não é legal, ninguém gostaria de ficar preso a nada. Gostaria de voar, conhecer coisas, mas o medo impede. Por quê? Porque acumulou coisas no espírito, na alma. Deixou acontecer. Culpa pessoas, culpa governo, culpa Deus. E não consegue entender que existem as leis, né? Existem as leis de causa e efeito. Tudo que você pensa, fala e faz, vai voltar para você mais cedo ou mais tarde. Pela segunda lei? Que é a lei do retorno. Que é a lei do retorno. A segunda lei. Que a lei do retorno nada mais é que o efeito dessa causa produzida em pensamentos, por mais secretos que sejam. E a física quântica simplesmente mostra isso. Agora,
uma criança, um jovem de 7 anos e meio a 14 anos e meio, que é o caso dessa ouvinte, né? Que a criança tem 9 anos. 9 e a outra tem 10, as duas. As duas estão dentro da frequência vibracional do pai. Tudo que acontece num jovem, numa jovem de 7 anos e meio a 14 anos e meio, isso é científico. É a formação do cérebro do lado esquerdo, que é o contato direto com o masculino. Então, quando uma criança fica doente, é porque o pai é que não está bem. O pai que tem uma conduta triste, assim, insegura, e a criança está captando isso. Ah, mas eu não tenho pai. Bom, você tem algum homem representativo, que o inconsciente faz transferência. Pode ser um professor na escola. Então, para que a diabetes acabe, é claro que é necessário rever muitas coisas. Rever tua cabeça, rever teu coração, rever teu comportamento e acreditar que o futuro, ele é que cura a diabetes. O passado detona o organismo. E quando você faz planos novos, quando você tem sonhos, quando você se agarra em Deus, se veste com o manto de Deus, fica abraçado nos braços de Deus, você não tem mais medo. Na própria Bíblia está assim: quem ama afasta todo o medo. Então nós podemos tirar como base os diabéticos, os cardíacos, que eles diminuíram um pouquinho o grande amor incondicional, devido a tantas tristezas que passaram. A tristeza afoga o amor, não destrói. Nada tira o amor do ser humano. Nada destrói a essência do amor de Deus no ser humano. Mas pode encobrir por um tempo, curto ou longo, através de mágoas. Quantos relacionamentos que eles pensaram que tinha acabado o amor por tantas mágoas, brigas, perdas. E depois, com o tempo, eles até se afastaram. E aí começou a bater a saudade, não é mesmo? Toda vez que você se separa de alguém, você começa a lembrar das coisas boas. Então, aquela nuvem começa a sair do teu coração. E o amor estava lá esperando. Então, você que é diabético, aprenda a fazer uma reforma interna. Não vale a pena mais controlar a vida de ninguém. Ou querer ter a compaixão das pessoas. Porque as pessoas podem ter compaixão, mas elas têm vida própria. Se elas te aturam, é porque elas te amam. Mas você está atrapalhando o desenrolar, os sonhos de cada pessoa. Então, faça força para você estimular as pessoas em direção aos sonhos delas. Porque o diabético, ele sempre coloca uma vírgula e um porém. Quando você conta um sonho para um diabético, você fala, ai, tô com uma ideia de fazer tal coisa. O diabético, ele para, ele olha você todo preocupado e fala, é melhor pensar. Será que vai dar certo? Pense bem. Sempre ele coloca um porém, porque ele tem muito medo do futuro. Fala, Lu. Então, aí em cima dessa pergunta tem outra que você falou, né? A Roberta Rosa, de Sorocaba, ela fala, Cris, se o açúcar no sangue é a falta de doçura na vida, e quando o colesterol é muito alto, o que significa? Pois é, mas o colesterol, ele não é só o açúcar, né? Ele tem ácidos, ele tem outras gorduras, lipídios, tem um monte de coisa. Então, quando acontece de ter... Sabe quando você joga, né, que é proibido? Já ensinaram toda a população que não pode jogar o óleo da panela, né, na pia, porque aos pouquinhos vai virar um colesterol da sua casa. Vai grudando ao redor do cano. E vai fechando. Até que depois entope tudo. E o colesterol é a mesma coisa. É aquela gordurinha que vai ficando dentro, né? Tem os que ficam dentro. Que fica dentro da corrente sanguínea e que vai grudando nas paredes da corrente sanguínea, nos vasos sanguíneos, até ficar bem denso, grudento, e o sangue começa a ter dificuldade para passar ali. Isso não é nada bom. Pode ter coágulos, pode acontecer uma má circulação ao ponto de ter um derrame, um acidente cerebral, um infarto, um infarto, pode ter muita situação. Então, quando a gente fala de colesterol alto negativo, porque a gente teria que entender que o colesterol, ele faz parte do organismo, mas não esse que fica grudado nos vasos sanguíneos, que esse é o negativo. E é claro que significa tristezas do passado.
Como eu falei, a corrente sanguínea significa a alegria, o fluir da vida, o novo na vida. Então, doenças no sangue ou doenças que impedem o sangue significa pessoas que vivem mergulhados na tristeza e elas não percebem isso. Estão tão acostumadas a carregar tristeza no coração todos os dias que elas acham que isso é normal. Elas acham que faz parte da personalidade ser quieto de vez em quando, né? Aquela coisa que fica olhando, não participa de algumas coisas. Ou quando se vê quieto num canto, lembra de coisas tristes, acha que o mundo é assim. Não é. Somente as pessoas que terão mais tarde problemas no coração, diabetes e problemas no sangue em geral, são essas que ficam quietas, que não participam das grandes alegrias dos grupos de amigos, não dão gargalhadas e quando vão dormir, não colocam a cabeça no travesseiro, suave, gostoso, com gratidão a Deus. Elas sempre têm uma tristeza. O travesseiro, na verdade, para elas, é aquele que escuta suas lamúrias, mesmo em pensamento. Tem mais alguma coisa, Lu? De sangue, olha. De sangue, maravilha, vamos lá. A Rosana Zagueto, que é a nossa coleguinha, nossa amiguinha que vai viajar com a gente para o Egito. Ah, Rosana, tá, legal, um beijão. Ela disse que a sogra dela foi diagnosticada com doença de Raynaud, que é uma condição que afeta o fluxo sanguíneo nas extremidades do corpo humano, que seria mãos e pés, os dedos, né, a ponta dos dedos, o lóbulo das orelhas e o nariz. E ela quer saber qual é o comportamento que a pessoa tem. Rô, é assim, não importa a idade de uma pessoa. Eu já falei várias vezes no programa, palestras, cursos, nos livros, que não é a idade que derruba uma pessoa, mas o acúmulo dos grandes sofrimentos que ela vai tendo durante a vida, as dificuldades. Quando falamos de extremidades do corpo, como pés, mãos, dedos, orelha, ponta de nariz, quando nós falamos de extremidades, nós estamos falando de pessoas extremistas. Estamos falando de pessoas que não conseguem deixar fluir as coisas, elas não conseguem perceber as diferenças das coisas, né? Então, com certeza, a sua sogra, ela teve... olha, isso é fundamental que eu vou falar, que eu falei agora há pouco. Quando uma pessoa cresce antes da hora, que ela assume responsabilidades antes da cabeça estar madura para segurar as grandes tormentas da família e as próprias tormentas, a pessoa tem que se tornar rígida. Ela mesma não percebe que ela vai ficando dura demais, porque como ela não tem ainda aquela sabedoria, ela não tem ainda muitos conhecimentos da vida, então as pessoas se tornam rígidas quando não sabem como agir. Então é muito mais fácil você arrancar o jogador do campo e expulsá-lo, né, do que doutriná-lo. É muito mais fácil arrancar o cara, jogar pra fora e colocar outro. Então... Bela comparação, né, Paula? Sabe? Então o cara tá lá, pô, pega o cara, explica pra ele, né? Eu acho que não explicou direito. E o cara não entendeu. Então o técnico não explicou direito. Ou se explicou, explicou com o dedo no nariz, o cara se fechou, não entendeu nada. Com amor, você percebe que os técnicos, né, indo um pouquinho agora para o futebol, os técnicos que são carinhosos com seus irmãozinhos jogadores, eles fazem homenagem. Os jogadores amam como amigo, né? E com certeza, por amor ao técnico, eles jogam. Porque hoje não é mais pela pátria, né? Porque quem dá mais leva. Então hoje é pelo técnico e pelos colegas, pelo público deles. Então quando a gente fala disso, você costuma simplesmente se tornar rígido. Toda pessoa que é controladora, ditadora, rígida, arrogante, são aquelas pessoas que se tornaram maduras antes da hora. E por não ter maturidade, como eu falei, não sabe como agir, conversar calmamente, saber entender o outro lado, acaba simplesmente dizendo não, rigidamente, né? Então, eu posso dizer que a sua sogra, Rô, ela cresceu antes da hora, ela teve que se tornar extremista, ela não foi reconhecida por tudo que ela se dedicou, porque o ser humano, ele tem uma coisa bastante interessante. Parece que o ser humano, ele só reconhece aquilo que fazem por ele quando não cobram ele, né?
quando fazem uma coisa assim, por carinho, olhando no olho e a pessoa não quer nada. Porque cada um que faz, por mais amor que tenha, uma mãe, por exemplo, né? Que ela faz tanto pelo filho e depois fica jogando na cara do filho, né? Olha, depois de tudo que eu fiz, olha só como é que você me trata. Então as pessoas, o ser humano, inclusive os animais, viu? E tendem a se fechar para cobranças. O ser humano e os animais detestam cobranças. Coitados dos animais, eles acabam atendendo às cobranças porque, né, em outros lugares apanham. Então eles têm, mas a primeira oportunidade eles vão dar-lhe um coice no dono, né? Pois é, vai cobrar um gato, exatamente. Gato, a gente que é criador de gato e tudo, gato você só conquista com teu charme, com teu amor, com tua paciência, piscando o olho pra ele, dando tempo pra ele, sem pressa, sem ansiedade. Pra quem tem gato entende o que eu tô falando. Você não pode ser ansioso nem Com dominante. certeza. Tem que andar na ponta dos pés, como se estivesse pisando em ovos. Não é? É, você aprende a andar devagar, porque de repente eles entram no meio das tuas pernas. E você trupica, cai, né? Com certeza. Então se Chuta, você é afoito, você não pode ter gato. Porque o cachorro você fala, senta, o bichinho fica lá quieto olhando pra você, né? O gato não, ele fala, sentar por quê? Quem é você? Né? Não foi por isso, não foi pra isso que eu vim aqui? Eu sou teu dono. Gente, olha, para que a gente consiga acabar com todas as doenças, que não é uma utopia, não é um sonho, não é um mito. Porque há milhares de anos, né, sabia-se que a medicina completa era aquela que trabalhava o emocional, o amor, o perdão. E todos os anos, eu e o Luiz, a gente sempre vai para o Egito, agora dia 10 de junho, graças a Deus, uma nova expedição que já está fechada, de 40 pessoas que amam a Deus, né? E que querem aprender mais. E lá eu mostro para os alunos como a medicina milenar antiga era completa, era inteira. Aí depois foi se fragmentando os conhecimentos ao ponto de hoje você acreditar, está condicionado, hipnotizado pela sociedade, pela cultura, que você depende de remédios para viver e que você tem uma doença hereditária que não tem cura. Isso é uma limitação. Com a mudança interna, com a radical mudança interna de nossa essência, de nosso comportamento, nossa reconexão com Deus. Quem não se reconecta com Deus não consegue fazer mudanças. A gente não tem que fazer mudança no outro. Tem que fazer mudança na gente. Não é fácil. E é engraçado que amanhã, olha só, mandaram um e-mail hoje, né? De diabetes. Amanhã, à noite, eu vou dar uma palestra só para diabéticos. Palestra de como acabar com a diabetes. Amanhã, dia 24, quinta-feira, às 20 horas. Às 20 horas. Então você que tem crianças com diabetes, vovô, vovó, papai, mamãe, você que queira entender, ou até você que não tem diabetes, mas os médicos disseram que como você tem alguém na família que tem diabetes e já decretou que você terá, que tal você aprender pela linguagem do corpo como acabar com a diabetes? Como eliminar a fonte real, a causa secular dos seus antepassados. Pela linguagem do corpo, nós nos aprofundamos na sua mente, na sua conduta, no seu coraçãozinho. Então, vá aprender, tá? Não se sabote, porque normalmente o diabético é aquele que necessita estar no controle. Que tal você continuar com essa personalidade maravilhosa, mas acabar com a doença? Então, amanhã, no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, na Vila Mariana, você vai assistir uma palestra comigo, Acabe com a Diabetes, e é para maiores de 13 anos, tá bom? Se tiver alguém acima de 13 anos, vamos lá. Pode levar. E no sábado, dia 26, Cris, às 10 horas e às 15 horas, o nosso irmão Paulo Miranda vai dar uma palestra. Você merece e pode prosperar financeiramente. Pois é, esse curso, palestra, né? Essa palestra, na verdade, é um curso. É um curso. Uma palestra de 2 horas que o Paulo Miranda faz, que é excepcional. Você que tem, por exemplo, dívidas com cartão de crédito, olha que interessante como ele mistura o pé no chão,
com a parte espiritual e psicológica. Ninguém prospera se não conhecer a energia do dinheiro. Com certeza. E o Paulo, ele vai ensinar você como lidar com a energia do dinheiro, não com o papel e com a moeda. É a energia. É a energia. Por que você demora tanto para ganhar um dinheirinho e, de repente, esse dinheirinho se vai em coisas... nem viu. Nem viu. Ou então você está cheio de dívidas. Ou então manda currículo para todo lado e nunca é chamado. Ou, de repente, você nunca consegue arrumar emprego, ou quando está trabalhando, alguém toma o teu lugar. Ou você sempre entra em enroscos com dinheiro. Então, gente, sábado agora tem 2 palestras. Uma às 10 da manhã e a outra às 15 horas com Paulo Miranda. Você vai aprender como administrar os seus R$5 para torná-lo R$10. E, ao mesmo tempo, trabalhar a energia do dinheiro associado à sua psique. É bárbaro, é maravilhoso. E no domingo, dia 27, Cris, às 9h30 até às 15h30, um curso de PNL com o Miguel Carcavilla, que é aquele intensivão de domingo. E após, às 16 horas, vem o Oswaldo com práticas de bem-estar. Então, olha que bacana, gente. Domingo, né, na Vila Mariana. O Miguel Carcavilla, que é um profissional de reprogramação mental, se você tem essas fobias que eu falei no começo do programa, que acumulou mágoas, traumas, traições, assalto, que ficou tudo enrustido dentro de você e se transformou em neurose ao ponto de você não dormir, um exemplo. Ou ao ponto de ter transferido para relacionamento amoroso. Claro, se você é uma pessoa que carrega sentimentos negativos, quando você está num relacionamento amoroso, não dá certo. Então, o Miguel Carcavilla, ele vai reprogramar o seu cérebro nesse domingo, tirando os excessos de coisas ruins que você passou na vida, levantando tua autoestima, tua segurança própria, e em seguida, às 16 horas, práticas de bem-estar, olha, são coisas maravilhosas que acontecerão amanhã, sábado e domingo. E só lembrando, no dia 6 de agosto, início do seu curso de Linguagem do Corpo e Leis Universais, na segunda-feira, às 14 horas, e no dia 8, quarta-feira, às 20 horas. Gente, esse curso tem duração de 4 meses. Na semana que vem, eu explico melhor para vocês o curso de Linguagem do Corpo, que acontece uma vez por ano. Gente... O nosso telefone é 50822822 ou www.linguagemdocorpo.com.br. Repita! www.linguagemdocorpo.com.br e o nosso telefone é 011 5082 2822. Para você conseguir todos os meus livros de Linguagem do Corpo, de Cristina Cairo e o DVD. Então, gente, um beijo no seu coração, muito obrigada pela audiência e eu espero você lá no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Paz profunda. Tchau. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo.